Bom dia, bom dia, bom dia, alma abençoada. Bom dia para você que é de bom dia. Boa tarde para você que é de boa tarde. Boa noite para você que é de boa noite. Eu não sei qual momento da vida você está tendo acesso à live da nossa comunidade Instituto Gisleide Moraes. Nesse domingão, retornamos aí às nossas lives de domingo. Como assim, Gisleide? Sim, a gente vai fazer uma sequência de lives. Nós já estamos nesse processo de algumas lives. Se você não está acompanhando, tá tudo salvo aí no perfil. Lembre-se sempre que eu deixo as lives salvas, compartilhe em outras plataformas também. Inclusive, se você não está inscrita no canal Instituto Gisleide Moraes lá no YouTube, eu vou convidar você para estar lá, para fazer sua inscrição, acompanhar as playlists que eu deixo sempre organizada lá para você, para o seu processo de evolução, para o seu processo de crescimento, para o seu processo realmente de expansão de consciência e cura da alma, porque vocês sabem que aqui a nossa terapia, a nossa mentoria é para a alma. E hoje eu vou fazer uma reflexão com você. Quero levar você a pensar. Eu quero levar você a pensar sobre as palavras que você vem falando, do que o teu coração está cheio, que a palavra que você está construindo, sobre qual palavra você hoje está construindo a sua vida e como que você está vivendo a vida. E a gente vai descobrir que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. E quem falou isso, Gisleide? Jesus, claro. Vou mostrar aqui para vocês na palavra de Deus, aonde Jesus vem, esse grande mentor, esse grande condutor, o maior terapeuta da alma e do espírito, da mente, das emoções, de todos os tempos, aquele que veio realmente para despertar a nossa alma do mundo dos mortos para a vida, para resplandecer. Porque é isso que Cristo faz por nós todos os dias. E eu quero pedir para você, eu tô vendo que vocês estão nesse movimento de compartilhar as lives, de comentar. Você que não tá aqui ao vivo, está assistindo, tá comentando e dizer que a sua consteladora fica muito feliz e agradece e ama a tua vida, honra a sua vida, honra aqueles que vieram antes de você e aqueles que vão vir depois de você através desse movimento de cura. Eu gosto sempre de falar que aquilo que você sabe, você tem que comunicar, tem que dizer, tem que compartilhar com no mínimo 2 pessoas. Então vamos lá, o nosso momento aqui da nossa live, compartilhar. Clica aí nesse aviãozinho e já vamos contar para todo mundo que a gente tá aqui, ao vivo. Vamos convidar nossas queridas, nossas almas abençoadas para falar um pouquinho com a gente. Deixa eu segurar aqui esse telefone, que eu fico clicando, tá no ring line aqui, gente, e ele fica que balança. Vamos lá, convidar nossas queridas, abençoadas, maravilhosas, para dividir um pouquinho desse conhecimento, dessa palavra com a gente. E eu quero que você também me conte a tua história, eu quero que você me conte se o que eu estou falando para você faz sentido, porque isso é muito importante. Me conte sobre o que você gostaria que eu trouxesse aqui de tema. Se tiver pergunta, pode fazer pergunta também. Estou aqui para servir a vida de vocês. Vocês sabem disso, né? Vamos lá. Eita, tem muita gente aqui. Aqui. Pronto. Prontinho, live enviada. Então vamos lá. Nós falamos muito. Nós vivemos, trabalhamos, nos comunicamos através da fala. Já viu a coisa mais deliciosa que é do mundo? Quando uma criança começa a babuciar ali, que começa a falar e começa a fazer conexões cerebrais para poder se comunicar. Esses dias eu falava pro Dom
Ele falava assim, mãe, como que a gente vai para outro país se a gente não fala a língua, se a gente não fala a mesma língua que as pessoas? Como que a gente pode ir, por exemplo, para a Coreia, para o Japão? Esse foi um questionamento dele. E aí eu trouxe algo, né, que todo mundo conhece muito bem, que é um ditado que fala: quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vai a Roma. E você fala, e aonde a sua fala está te levando. E eu quero ler aqui algo para você, que é um decretos. Gente, fala assim, orações. Mas eu gosto dessa palavra decretos, e vocês estão vendo que eu estou publicando muita coisa a respeito disso, para você realmente mudar essa dinâmica da sua fala. E aí eu trouxe uma que eu fui tirar ali no meu potinho, e esse foi o que eu tirei para vocês hoje. Aí você vai repetir isso, tá? Sou divinamente sensível às minhas orientações e sou instantaneamente obediente à tua vontade. São decretos. E eu trabalho muito isso na jornada Poder Invisível da Palavra. A gente fez o primeiro módulo agora, mês passado, e foi incrível. Quando você para de jogar palavras ao vento, isso é um ditado árabe. Os árabes falam muito isso, jogar palavras ao vento. Os indianos, agora eu fiquei na dúvida se são os indianos ou são os árabes que falam isso. Mas que é esse ditado de jogar palavras ao vento. E você não percebe, mas você vive jogando palavras ao vento. Você vive criando a sua realidade. Você fala assim, ai, mas eu desejo tal coisa. Mas a sua palavra, ela não condiz, porque muito mais que a ação, é também a palavra. Primeiro eu falo e as minhas ações têm que estar em acordo com aquilo que eu falo. E aí o que acontece? Você fala pelos cotovelos. Você fala para agradar as pessoas. Você fala com frequência baixa, com negatividade sobre si mesma. E você continua construindo aí a vida que você está falando. Porque a gente não constrói a vida que a gente deseja, a gente constrói a vida que a gente sente, que a gente experiencia, que a gente fala. E muitas vezes você se mantém nesse lugar de se autodepreciar através da tua palavra. Você continua amaldiçoando a tua vida, a vida da sua família, a vida dos seus filhos, a vida do seu companheiro, a vida dos seus amigos, a vida do teu sistema, das pessoas que estão no seu sistema de trabalho, a vida das suas clientes, e você não percebe isso. Porque eu já falei aqui para vocês. Palavras são como feitiços. E qual tipo de bênção ou maldição você está trazendo para o teu legado? São palavras de vida ou são palavras de morte? Ai, Gi, mas eu vou passar o dia inteiro vigiando as minhas palavras? Sim, vai passar o dia inteiro vigiando suas palavras. Se você quer realmente transformar a sua vida. Se realmente você quer saúde, prosperidade, amor e autoexpressão plena. É vigiar, é postura. E aí, eu vou abrir aqui, nós vamos lá em Mateus 12:34. Olha o que Jesus fala pra gente. Lá em Mateus 12:34. É 12:34? Vamos lá. Olha aqui. 12:34. Ah, eu tô em João. Desculpa. É Mateus. Vamos lá. 12:34. Olha o que Jesus nos ensina. Presta atenção o quanto é fundamental você tomar cuidado com aquilo que você fala. Ó,
Pois a boca fala do que está cheio o coração. E aqui, quando você pensa em cura, em expansão de consciência, quando você pensa no mundo sistêmico, porque a gente faz ressignificação através da palavra, quando você pensa em lei da prosperidade, lei da... Ai, gente, do pensamento positivo. Sabe por que não dá certo pra você? Sabe por que você fica lá o dia inteirinho assim? Eu sou rica, eu sou poderosa, eu sou maravilhosa, eu sou curada, eu sou próspera. Não dá certo? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E seu coração está cheio de quê? Do que seu coração está cheio? Lembra? Pensar, sentir, ritualizar. Aí você pensa no que você quer que melhore a tua vida. Mas o seu coração está sentindo isso? É isso que está no seu coração? Você quer abundância. Porque aqui, Jesus, ele revela o quê? Um princípio. Um princípio universal pra gente. Só aquilo que eu sinto se manifesta. Aí muitas vezes você fala assim: não, eu sou corajosa, eu sou forte e corajosa, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou não sei o quê. Mas o que existe dentro do seu coração? E quando Jesus fala isso daqui, ele estava ali, Jesus estava falando, né, com os fariseus estavam falando sobre ele, sobre as ações dele. Que Jesus tinha pacto com o mal, que não era, que as coisas que Jesus fazia não eram milagres e não era coisa de Deus. E aí, ele vem ali e Jesus fala, raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Como pode vocês que são maus dizer coisas boas? E aí ele fala, pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração, mas o homem mau, de sua maldade, coisas más. Olha isso. Olha o que Jesus traz para nós sobre o poder da palavra, sobre o poder invisível da palavra. Isso é um princípio. E aí, às vezes, sabe o que acontece? Você tá aí, não, porque eu perdoei, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou não sei o quê. Aí todo dia você vai lá, você ora, você faz todo o teu ritual, você não sei o quê, não sei assado. Mas o que tá dentro de você? Não, agora eu vou, agora eu quero empreender, agora eu vou me curar. Mas dentro de você só existe medo. Dentro do seu coração só existe medo. E aonde existe medo, a palavra será medo. Aonde um coração onde existe escassez, a palavra será de escassez. Um coração onde existe rejeição, a palavra vai ser do quê? De rejeição. Aonde existe humilhação, traição, dor, falta de merecimento, você só falará disso, porque a sua boca só fala do que o coração está cheio. Entendeu por que às vezes você faz processos terapêuticos? Você está aí na lei do pensamento positivo e não funciona? Porque antes de falar, você tem que observar do que teu coração está cheio. Eu falo muito isso para as minhas clientes, para as minhas mentoradas, quando eu falo para elas, vocês têm que dar nome para os sentimentos de vocês. Ai, mas eu não sou assim. Eu não tô falando que você é, mas em algum momento da vida foi. Em algum momento da vida, isso foi implantado no teu coração. E ressignificar e se curar é tratar isso. E há muitas pessoas, o que acontece com você? Você não percebe. O que você fala de si o dia inteiro? Qual foi a palavra que eu mais ouvi em 2025? Não dou conta e não tenho tempo.
tô na correria. E aí a gente vive um problema pior. Que você não fala isso, mas sabe o que acontece? As pessoas tendem a chegar a você e sempre falam: oi, tudo bem? Como que tá a correria? Como que tá a correria? Coisa nenhuma. Que correria o quê? Eu falo não tão profundamente sobre isso no meu livro, Pare de se curar com Está Tudo Bem, mas eu falo sobre o sentimento falso que a gente cria na gente. Quando as pessoas chegam até você e falam assim: oi, tudo bem? E não tá tudo bem coisa nenhuma. Você tá dilacerada, você tá com um monte de problemas, você tá vivendo diversas adversidades, você tá passando por coisas inimagináveis para aquela pessoa, mas a cultura é essa. Porque se você responde que não tá tudo bem, o que vai acontecer? As pessoas vão falar que você é uma reclamona, que você é uma pessoa que só reclama. E hoje a gente tem essa atmosfera que é uma vibe que a gente sempre tem que estar bem, que tem que estar feliz. Mas aí deixa eu te contar. Quando você mente, são feitiços que você está lançando sobre você mesmo. Porque o teu cérebro, o teu inconsciente, não sabe o que é tempo, o que é verdade. Não, tá tudo bem? Ah, sim. Então, a escassez, a rejeição, a humilhação, toda a dificuldade, toda a adversidade que você tá passando, todos os problemas, todas as emoções que você não tá conseguindo lidar, tá tudo bem. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar no mesmo lugar. Porque tá tudo bem. Se movimentar para quê? Curar para quê? Entendeu o que é a memória de trauma no corpo? Você continua pensando, você continua sofrendo, você continua falando. E quando nós falamos em uma cura através da palavra de Deus, nós estamos falando sobre você entender isso. Sobre você vigiar aquilo que você fala todos os dias. Ah, mas um dia eu ouvi de uma cliente minha, mas eu não posso falar dos meus problemas? Eu não posso falar sobre aquilo que eu sinto? Eu falei, sim, você pode falar, mas com rancor, com todo o rancor que você tem no coração, que você tá me falando isso? Eu estou te ensinando o que você deve responder, como você deve se manifestar. E a partir desse lugar, você verdadeiramente sair de onde você tá, para onde você quer chegar. E muitas vezes, igual eu tava falando essa cliente minha falando, ai, porque eu não posso falar. Gente, nós fomos condicionados a falar sobre problemas dia e noite, noite e dia. Às vezes eu tô em algum lugar e eu fico só observando as pessoas conversarem. Eu gosto muito de observar. Apesar de falar muito, eu gosto muito de observar as pessoas falando. E sabe o que eu observo? Que as pessoas adoram falar de quantos remédios que elas tomam, falar da imposição que são elas dentro de casa, falarem do próprio corpo, falarem elas ficam alimentando as tragédias da vida, lançando um monte de feitiço no mundo contra si mesma e não percebem. Perdão. Bom dia, Jeane. Tudo bem? E aí começa aquela lamúria. Observa o que você tá. Observa você, o que você fala. E observa as pessoas que estão à tua volta. Aí vive assim, ó. Nada dá certo pra mim. A vida é muito difícil. A minha vida é difícil. Eu não consigo. Ninguém me ajuda. Eu não tenho tempo. Eu não dou conta. Eu vivo na correria. E aí, o que acontece? Sabe o que acontece quando você fala essas palavras? Você acha que você está criando só a sua realidade. Que você está falando da sua realidade aqui, o que está acontecendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso vai muito além. Quando você lança palavras ao vento,
sabe o que vai acontecendo? Aos poucos, essas palavras vão moldando, criando a realidade, a expectativa. E aí, o que vai acontecendo? Elas vão moldando as suas decisões. Eu vivo tranquilo ou vivo na correria? Eu tenho tempo ou não tenho tempo? E quanto mais você fala, mais você alimenta. E você tem que entender uma coisa, alma abençoada. Pela misericórdia do Senhor Jesus. Tudo o que você fala aqui é ligado no mundo espiritual. Entendeu? Ai, mas eu sou obrigada a ficar falando que a vida tá boa, que não sei o que, que eu tenho se eu não tenho. Eu já ouvi isso de mentorada minha. Como que eu vou, se eu sinto que não é assim? Exatamente. Aqui tá o pulo do gato. Tua palavra molda as suas decisões. E o ciclo continua. Ciclo de escassez, ciclo de medo, ciclo de procrastinação, ciclo de paralisação. Você continua dentro da cerquinha da zona de conforto. No eu não dou conta, eu não consigo. O outro consegue, mas pra mim não. Não, tudo pra mim é difícil. E aqui que tá o negócio. Lembra que aqui no começo da live eu falei pra vocês sobre decreto? Gente, eu tenho um pote de decretos, que são as minhas orações. Inclusive eu ensino pros meninos. O Dom sabe vários. Porque o que acontece? Gi, eu não me sinto assim. Ótimo. Quando você busca prosperidade, mas você não se sente próspera, ótimo. Você já descobriu o que realmente está dentro do seu coração. E aí, quando eu começo a falar, a intensamente falar, fazer essa busca, trazer isso para o mundo real, aquilo que eu quero, igual eu falei aqui para você, sou divinamente sensível às minhas orientações e sou instantaneamente obediente à tua palavra. Isso aqui, ó, sou instantaneamente obediente à palavra de Deus. São decretos que eu escrevo e quando eu tô numa situação ou um pensamento de escassez, ou com medo, ou com ansiedade, eu começo a fazer essas declarações. E aí eu vou declarando. Quanto mais eu declaro, mais as minhas decisões são moldadas, são pautadas nisso. E aí, Provérbios 18, 21 vai falar o que pra gente? Vamos lá em Provérbios 21. Eu quero mostrar pra vocês. Provérbios 21. Não, 18, 21, né? A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. De novo, a língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Qual que é o fruto que você está comendo, abençoada? Bom dia, Kelly. Bom dia, Simone. Entendeu? Olha, vamos de novo. Gente, eu amo Provérbios 18, 21. A língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. E Salomão, ele fala muito sobre a nossa postura de vida. Sobre aquilo que a gente fala, sobre a murmuração. Sobre a língua. Gente, a língua tem o poder de vida e o poder de matar. Você sabia? E eu vou te dar um exemplo. Faz uma fofoca. Fofoca destrói vidas. Fofoca destrói famílias. Cria litígio. Leva pessoas a ceifar a própria vida. Vocês estão entendendo o que é o poder da palavra? Você está conseguindo compreender? Você já parou para pensar o quanto você fala mal das pessoas? O quanto você tem algo para comentar sobre alguém? E sempre é pro lado negativo. Sempre é nessa pitadinha de maldade, de algo para falar. E eu não tô falando só de você não, eu tô falando de mim mesmo. Eu tenho que me corrigir o tempo todo para não ficar julgando, falando alguma coisa de alguém, o que eu acho. E o pior,
Quando esse veneno é destilado sobre você mesmo. Ontem a gente tava conversando com a minha mãe, e a minha mãe, ela tem um jeito de falar de criança inteligente e esperta como custoso. E a gente tem isso, né? E aí minha mãe falou, o dom é custoso. Eu falei, mãe, o dom não é custoso. O Dom é um menino abençoado. O Dom é um menino inteligentíssimo. O Dom é um menino sábio. O Dom é um menino extremamente esperto. Entendeu? Porque senão perpetua. Que o custoso é ruim. Não. Nós aprendemos que o custoso, aquele é o que dá o trabalho, é a criança problemática. Não é. É inteligente, é esperto, é sábio, é abençoado, é sobressaído, tá fora da caixinha. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que tem um monte de criança aí tomando um monte de remédio? Ai, porque tem TDAH, porque tem não sei o que, não sei o que. Não, não tem nada não, gente. É porque as pessoas inconscientes não sabem lidar com essas crianças. Que questiona. É muito mais fácil uma criança enfiada a cara numa tela ou medicada do que questionando o mundo. Por que as coisas são desse jeito? Por que são assim? Por que as pessoas são assim? Por que isso é assim? Por que não muda? Por que... Uai! Pessoas questionadoras transformam o mundo. E essas crianças estão aqui para fazer isso. Mas sabe o que acontece? É muito mais fácil as pessoas adormecidas e paralisadas. Efésios 5,14, desperta tu que dormes. E é isso que a palavra de Deus vem trazer para nós, despertar. E quando a gente lê esse Provérbios, esse versículo de Provérbios 18, é o que a maioria faz na vida, né, gente? Entende a Bíblia de forma tudo superficial. Tudo é superficial. Porque é mais fácil. Ninguém quer pensar. A gente não foi feito para pensar, né? A gente foi feito para aceitar, para economizar energia. Isso biologicamente, porque Deus deu um cérebro pra gente que ninguém consegue decodificar. Então, se Deus deu esse cérebro pra gente, é pra gente usar. As pessoas matam os próprios sonhos. Você tá matando o seu próprio sonho através da palavra que você fala todos os dias. Bom dia, Kelly Guedes. Você já parou pra pensar isso? Quantos sonhos você matou? Nossa, e agora me veio uma coisa aqui na cabeça. De um sonho que eu matei, de tanto que eu falava mal disso. E pra todo mundo. E a gente tende a fazer isso. A gente fala mal da gente mesma, a gente fala mal do marido, a gente fala mal do filho. E você vai matando. Por quê? Porque você tem um sonho, mas a primeira coisa que você fala assim, não consigo. A Kelly tá aqui, a Kelly tá lançando um livro agora, e a Kelly é cliente minha. E um dia ela me contou que ela gostava de escrever. E eu falei, por que você parou de escrever? E aí eu sempre incentivei ela muito a escrever, fazer terapia escrita. E agora ela tá lançando o livro dela. Só que um dia a gente conversando sobre isso, e ela começou a pegar os poemas que ela fazia. E aí ela foi tudo deixando dentro de uma caixa. E quantos sonhos você vem deixando dentro da caixa porque você fala que você não dá conta? Porque você não consegue? Você já parou para pensar isso? Pessoas matam sonho antes deles nascer. Pessoas enterram relacionamento por causa das palavras. Quantas oportunidades você perde na vida porque você acredita que você não é capaz? Lembra, morte e vida está no poder da língua. Você está usando a sua língua como? Sabia que Deus falou comigo? Em 2022, bem claro, você está usando o dom que eu te dei, que é o dom da fala, o dom de se expressar, tudo errado. Então, age, né, minha filha? Vambora. Vamos fazer o que eu criei você pra ser. Aí vai eu aqui colocar a cara domingo na live, 9 horas da manhã.
E tantas outras lives. Gente, eu já fiz 7 lives na semana. Então a cliente me fala assim, como que você tem tanto repertório? Não é que tem repertório. Gente, eu estudo. Eu leio. Inclusive, terminei de ler esse livro aqui, do Bert, Liberados Somos Concluídos. Eu fiz várias lives para vocês falando desse livro. Comecei a ler agora, no centro sentimos leveza, e ontem eu ia fazer uma live sobre isso, mas aí eu sabia que eu ia fazer live hoje, preferi deixar para falar aqui com vocês hoje. Mas, como assim? Você não consegue falar sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você acredita. Porque às vezes, um dia, alguém lançou um feitiço sobre você e falou assim, você não sabe de nada. Você não vai ser nada. Sabia? Que pode ter sido isso que aconteceu com você? É nesse lugar. É aí que você tá presa, no feitiço que lançaram contra você. Você é burra, você não presta, você não vai virar nada, dá conta de nada, não presta atenção em nada. Ai, meu Deus do céu. E agora você tem esse movimento de guardar o teu coração. E vamos lá em Provérbio 4:23. Olha aqui, gente. Gente, olha pra você ver. Isso aqui eu falo. Isso aqui é um livro de decretos pro corpo, alma e mente. Quer dizer, corpo, alma e mente não. Corpo, alma e espírito. Sabe as 3 consciências que a gente trabalha? A consciência, o inconsciente e a consciência divina. A palavra de Deus é um mapa para você alcançar a consciência divina. E o que você está fazendo com esse mapa? Ah, eu não dou conta, eu não entendo nada. Quem falou que é você que tem que entender? Leia a danada da Bíblia. Assista uma live dessa. Vai lendo, vai procurando. É o Espírito Santo de Deus que está em você, que dá o discernimento. Eu adoro as pessoas. Elas têm uma crença sobre mim, que eu sou muito espiritualizada, que eu sou muito conhecedora da Bíblia, que não sei o quê. Gente, eu só faço um decreto todos os dias. Senhor, que o teu Santo Espírito em mim me habilite com sabedoria, discernimento, compreensão e inteligência. E aí, você lê, você tem contato, e a sua alma é desperta, fala assim, é isso. Mas é isso que é pra mim. E eu divido com vocês. E às vezes faz sentido pra você o que eu tô falando. E eu falo disso aqui. Em Pare de Segurar que tá tudo bem. O quanto tempo eu achei que eu não poderia escrever um livro, que eu tinha, que eu tinha uma deficiência no meu ensino, que quer dizer que tem, né? Porque agora, estudando homeschooling para ensinar pro Dom, misericórdia. Eu melhorei 50%. Eu tô tampando os buracos da deficiência educacional que eu tive. Essa mulher que tá aqui na tua frente, que lê 30, 40 livros no ano. E livros, gente, livros de 700 páginas, tá? Livros de 30 a 700 páginas. Um dia também teve nesse lugar, cheio de feitiços. E aí? Você vai perpetuar isso? E aí, lá em Provérbios 4:23, olha o que a palavra de Deus vem nos falar. Olha o que Salomão vem nos falar. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Guarde o seu coração, porque dele origina a vida. Guarde o seu coração, porque dele origina a vida. Presta atenção nisso. Olha o que eu tô falando para você. E lembra que não é
o que eu falo. Ai, porque eu sou feliz, porque eu sou muito boa, porque eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o que tá no seu coração? Tudo isso que você deseja realmente está no seu coração? A fonte da vida, gente, não é o que tá fora. A fonte da vida é o que tá dentro. A coisa que eu mais gosto. E assim, eu sinto orgulho, claro, né? O meu ego, ele é massageado quando eu recebo um feedback de vocês. Porque o que adianta eu falar que eu sou boa? O que adianta eu vir aqui? Gente, faz uma constelação comigo. Gente, faz um não sei o que comigo, porque eu sou boa, eu sou muito boa. Eu posso te ajudar. Tá, mas o que tá no coração? O que as outras pessoas recebem de mim? É vida? Elas realmente recebem vida? Realmente recebem transformação? E quando você me dá um feedback, eu sei que é do seu coração. É isso, ter certeza que está dentro do seu coração. Porque a palavra de vida gera vida. E é isso que você tem que entender. Não é o que está dentro, não é o que está fora, é o que está dentro. Que vai gerar vida. E aí, você pode passar a vida inteira tentando melhorar. Tentando melhorar a saúde, buscando a prosperidade, o amor e a autoexpressão plena. Você pode passar uma vida inteira, carro, casa, um bom carro, casa, dinheiro e um bom relacionamento. A vida inteira buscando isso, mas a vida inteira produzindo os mesmos resultados. Por quê? Por quê? Se eu quero, se eu desejo, se eu falo que eu quero, se eu faço a oração, se eu peço para Deus, por que isso não acontece na minha vida? Porque não é o que está dentro do seu coração. Comece a observar quais são os seus desejos no mais profundo. Será que realmente você deseja essa casa? Será que realmente você deseja esse carro? Será que realmente você deseja esse dinheiro? Esse bom relacionamento? Ou só foi alguma coisa que alguém implantou na sua cabeça? E aí? Gente, contar para vocês que o próximo livro que eu vou lançar vai ser sobre a alma. E aí é tão maravilhoso quando a gente se abre para esse sistema, porque todo livro que eu tô lendo tá falando muito sobre alma, sobre alma, sobre alma. E eu tô buscando entender no mais profundo, porque aqui a gente faz terapia da alma, certo? E aí é uma pergunta que um dia eu ouvi que fez muito sentido para mim, pode fazer sentido para você hoje, que é: e se não tivesse que ter casa? E se não tivesse que ter dinheiro? E se não tivesse que ter um bom relacionamento? E se não tivesse que ter o carro? E se não tivesse ninguém? E se hoje você não tivesse... Acabou, é só você. Assim, ó, você não tem que ser mais nada. Você não tem que ser mais nada na vida. O que sobra? E por incrível que pareça, tem gente que vira e fala assim, não sobra nada. Sabe por que não sobra nada? Porque você é os bens materiais. Porque você é o seu filho, porque você é seu marido, porque você é seu emprego. E se faltar tudo isso, eu não sou mais nada, eu não sou ninguém. Como assim? Você é as coisas? Você é um sentimento por outra pessoa? Mas e você? Você. Eu tô falando sobre o direito de ser você. Gi, eu não sei quem eu sou. Pronto. Então vamos começar a descobrir, né? Isso é muito importante. Para você realmente saber o que habita no seu coração. Se você não entender o que habita no seu coração, gente, eu tô passando por um processo, eu sempre gosto muito de dividir isso com vocês. Eu estou passando por um processo que todas as minhas crenças, tudo aquilo que tá no meu coração está sendo potencializado. Que eu fico assim, meu Deus, meu Deus. E aqui eu acho que tá assim, o que tá potencializado é o que tá no meu coração e no coração sei lá, 14 geração para trás, só pode. Porque tem hora que eu falo assim, nossa,
Tô pertinho de abrir mão disso. E será que eu vou abrir mão? Mas se eu abrir mão, tô abrindo mão do quê? De mim mesma? E quando a gente pensa nisso, quando a gente começa a observar nisso, nós vamos lá onde? Lá em Romanos 12, 2. Olha aqui, ó. Olha lá, Paulo já falando da epigenética, Paulo falando sobre o poder do pensamento positivo, Paulo fala... Gente, tá tudo... Olha lá, Salomão já tá falando sobre isso, gente. Ninguém, ó, a roda já foi inventada, tá tudo aqui, tá? Se você fica ler um livro aí, fica, ai meu Deus, porque o fulano, ai, porque não sei o quê, tá tudo na Bíblia. Vamos lá. Ó, Romanos 12, 2. Olha o que Paulo fala para nós. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Vou ler aqui meu decreto de novo. Sou divinamente sensível às minhas orientações e sou instantaneamente obediente à tua palavra. Olha isso, gente. Isso aqui é um decreto pro coração, para você levar para tua alma. Sou divinamente sensível às minhas orientações e sou instantaneamente obediente à tua palavra. Olha o que Paulo fala para nós. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Deus aqui, ele não fala. Transformai-se pela mudança da circunstância. Não, as circunstâncias vão mudar, você vai se transformar. Transformai-vos pela chegada do dinheiro. Transformai-vos pela aprovação das pessoas. É isso que Deus está falando? Transformai-vos pela chegada do sucesso, do bom relacionamento, da casa, quer dizer, do carro, da casa, do dinheiro e do bom relacionamento. É isso que Deus está falando? Não. Ele está falando o quê? Transformais pela renovação da sua mente. E aí você transforma a mente. O que você transforma dentro vai refletir na sua vida fora. E como diria meu pai, vai dar murro em ponta de faca até quando? Você tem que entender isso. É dentro, é a mente. Ai, mas como que eu vou transformar a minha mente, sendo que o mundo aqui fora tá pegando fogo? Tá, e o que isso vai mudar na sua vida? Me conta. O que isso vai mudar? O seu desespero? As suas palavras negativas vai mudar o quê? E não é a palavra dita, porque você pode ficar falando, gente, um monte de decreto, mas é você olhar moldamente, ó, pensar, sentir, ritualizar. Eu pensei que eu quero, mas o que é meu coração? O que eu tô sentindo? Gente, não é sobre desejar, é sobre sentir. O verbo é sempre sentir. O verbo é sempre sentir. O verbo é sempre sentir. Presta atenção no que a sua consteladora tá falando para você. E aí, a gente vem com várias pessoas falando sobre o poder da mente, sobre o poder da palavra. Mas Deus já estava lá falando pra gente. Tem que moldar a mente. E sabe como que você faz isso? Através de decretos. Através da oração. Mas uma oração no lugar de decreto. Aquilo que a gente repete constantemente vai se tornando o quê? Uma referência interna. Você vai moldando o que está dentro. E aí você vai falando, você vai decretando, você vai observando a tua palavra, você vai mudando, você vai refletindo, você vai se curando em nível de alma. E você vai tirando a sua alma daquele lugar de uma percepção de um mundo difícil, de um mundo ruim, de uma vida difícil, porque as coisas é assim mesmo, porque as coisas é correria. Nossa, outra coisa que eu também tenho pavor. Não, porque o mundo é assim mesmo. O mundo é assim mesmo, coisa nenhuma.
E aí eu venho desse lugar e eu vou fazendo esses decretos e eu vou mudando a minha palavra e essas afirmações que vêm da palavra de Deus, claro, que são leis espirituais deixadas aqui por nós, olha aqui, em forma de uma biblioteca, tá? Isso aqui é uma grande biblioteca. Aí você vai tirar a biblioteca daqui e vai colocar a biblioteca, limpar a poeira da biblioteca que está implantada na tua mente. Porque a sua mente também é uma biblioteca. E você vai pegando esses livros, esses condicionamentos, essas crenças, esses emaranhados que não fazem mais sentido, essas teias de aranha, vai limpando, vai fazendo uma faxina através desses decretos, desses princípios que estão na palavra de Deus. E aí eu vou tirando as palavras inconscientes que estão dentro de mim, que estão dentro dessa biblioteca. E que palavras que são essas? Presta atenção no que você fala o dia inteiro. Ai, eu sou ansiosa. Ai, eu sou difícil de amar. Ai, eu nunca tenho dinheiro. Ai, a família é assim mesmo, a minha família é assim mesmo. Ai, nada muda na minha vida. Tudo pra mim é mais difícil. E sem perceber, criatura, o que você tá fazendo? Você está criando uma identidade. Você está colocando livros, folhetinhos na biblioteca da tua mente. E o que Paulo vem falar pra gente lá em Romanos 2:2 que eu acabei de ler para você? Renovai a tua mente. E como que eu renovo a mente? Através de decretos. Através da palavra de Deus. E eu saio desse lugar de lutar por resultados e começa o quê? A me identificar com o resultado. Com o resultado que eu desejo. E aí, Gi, mas aí eu vou falar para você a pergunta que a minha cliente fez para mim. Mas se eu não sinto isso, como que eu vou falar que eu tenho dinheiro, que eu sou abundante se eu não sinto isso? Ah, essa é a pergunta que muda tudo. Então tá, você não sente. É por isso que tem que ser constante. Eu vou fazendo, eu vou mudando, eu vou mudando. E aí, o que vai acontecer? Quando você começa a concordar mais com Deus, quando você começa aqui, ó, pensar, calma, eu vou concordar mais com Deus do que com meus medos. Eu vou concordar mais com Deus do que com a rejeição. Eu vou concordar mais com o que Deus pensa sobre mim, diz sobre mim, o que eu sou uma centelha, eu sou o sopro de vida, isso tá lá em Gênesis 2:7, que eu vou começar a concordar então mais com o que Deus diz sobre mim, com o que Deus criou eu para ser, do que sobre o que o mundo externo fala. E aí eu vou começar a repetir aquilo que Deus diz sobre mim. Que eu sou filha, que eu sou amada, que eu sou capaz, que eu sou abençoada, que eu sou guiada, que eu sou protegida, que eu sou escolhida. E se a gente fizer um raciocínio bem basiquinho aqui, a gente já tá quase 1 hora de live, nós estamos finalizando. Bem basiquinho, vamos lá. Então, a palavra é um feitiço. E quando eu lanço a palavra, eu lanço feitiços. E aí, a palavra, Deus vem falar para mim que a palavra é vida ou morte. Eu lanço um feitiço de morte. Se eu tô lançando um feitiço de morte, que tá paralisando a minha vida e a vida de quem tá à minha volta, por que eu não vou lançar uma palavra de vida, de bênção? Eu agora vou lançar palavras de bênção. E eu vou trabalhar o meu coração, eu vou trabalhar a biblioteca da minha mente. E aí, você vai falando isso todos os dias. Você vai falando, e aí você vai falar, e aí você vai pensar, e aí você vai sentir. Quer dizer, você vai pensar, você vai sentir, e você vai falar. E aí, a sua jornada vai começar o quê? Mudar completamente. Vigiar noite e dia. Jesus fala para nós, orais noite e dia, vigiai noite e dia, porque não sabeis quando chegará a hora. Só vigília. E o que a gente tem que vigiar, gente? Os nossos pensamentos. Quando vier aquele pensamento, troca por um pensamento bom. Quando vier aquela insegurança,
troca pela segurança. Para de concordar com o medo e começa a concordar com a fé. Por que você tem tanta fé que as coisas vão dar errado por você e não tem fé que as coisas vão dar certo? Já parou pra pensar nisso? Você tem muita certeza que vai dar errado. Mas por que você não muda isso? Vai dar muito certo. E é essa mudança de dentro para fora, de postura, gente, de pensamento, de sentimentos e de fala. Presta atenção o que você anda pensando sobre você e o que você anda falando. E quando eu mudo, aí sim a mudança verdadeira de alma acontece, tá? É nesse lugar. Despertou? Despertou aí? E eu vou deixar mais uma vez esse decreto. Sou divinamente sensível às minhas orientações e sou instantaneamente obediente à tua palavra. Seja obediente à palavra de Deus. E se Deus fala que a gente tem que moldar, transformar a nossa mente, transforme a vossa mente. Se Deus fala que guardar o seu coração, guarde o seu coração. Se Deus fala que o nosso coração é a fonte de vida, guarde o teu coração. Observe os sentimentos, observe aquilo que você pensa. Comece a mudar a sua postura sobre o que você fala sobre você, sobre a sua vida, sobre as pessoas que estão à sua volta. E assim a gente ressignifica a nossa vida. E se você não adquiriu o seu exemplar de Para de Se Curar que Estou Tudo Bem, fale comigo, o link tá na bio, me chama lá no WhatsApp. Entrega para todo o país, tá? Frete R$10, tá bom, gente? Adquira seu livro, conheça um pouco da minha história, de onde uma parte. Fazer igual um colega meu. Diz, Leide, a sua história é muito grande pra caber nesse livro pequenininho aqui. Eu falei, gente, mas isso aqui é uma parte da história. Eu vou continuar escrevendo e contando o resto. Mas nesse domingo eu quero desejar para você um feliz domingo, um feliz início de semana, que possa ser uma semana de muita palavra de bênção, muita prosperidade, e que você realmente possa encontrar na palavra de Deus todos os teus sonhos e todos os seus desejos realizados, de dentro para fora. Beijo, beijo, tchau, tchau, e até a nossa próxima live.